Vamos ler a palavra do Senhor. 1 de João, capítulo 2, versos 18 a 27. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos têm de conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que deles recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Amém? Recapitulando aqui, qual o objetivo dessa carta de João, a primeira epístola de João, né? Ela tem o objetivo de mostrar que a fé cristã, ela se manifesta na comunhão com Deus por meio de Cristo, e pode ser vista, pode ser provada, né? Pode ser comprovada por uma vida de santidade, né? Por uma vida de amor prático mesmo, não só de palavras, mas de ações, né? E de perseverança, de permanência na verdade. A fé cristã, ela se manifesta dessas áreas, né? Segundo João aqui na sua primeira carta, né? Ela se manifesta na comunhão com Deus, se manifesta no amor prático, né? Numa vida de santidade e na permanência na verdade, né? Não há um afastamento da verdade. E hoje nós vamos ver um trecho que fala justamente de permanecer na verdade, né? Nós acabamos de ler aqui sobre essa questão de permanência na verdade, porque nós sabemos e ensinamos aqui, pelo que entendemos da palavra de Deus, que a salvação, ela não se perde, porque se assim fosse, a salvação não seria um dom de Deus, não seria um presente de Deus, seria uma conquista. E como eu conquisto, eu perdo. Eu posso perder essa conquista. Mas como eu recebi um dom de Deus, um presente de Deus, essa salvação não se perde. Ela é permanente, ela é sustentada, né, para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez salvo pelo Senhor, salvo para sempre. E a permanência nessa fé não é pelo mérito ou pelos esforços humanos, é pela própria graça de Deus. Não somos nós que nos sustentamos, mas é Ele quem nos sustenta.
Ele nos sustenta na sua verdade. Isso precisa ser dito de maneira muito clara, porque nos dias atuais há uma confusão muito grande de saber o que é salvação ou ter a convicção da salvação. A salvação, ela é algo que Deus dá, e a fé que Deus dá coloca em nosso coração, que se manifesta através dos nossos atos. É de dentro para fora e não de fora para dentro. Porque muitos acreditam que por ter aderido a uma determinada religião, eles pensam que estão salvos, mesmo que aquela religião fale da verdade, mesmo na verdade só tem uma religião verdadeira que prega o Cristo, ressurreto, mesmo que a igreja pregue completamente a verdade, não significa que aderir a essa igreja que há uma salvação. É preciso entender a mensagem do Evangelho e ter a fé salvadora para que assim seja salvo. Não é fazer parte de uma igreja local, mas fazer parte da igreja universal do Senhor Jesus Cristo, universal em todos os lugares do mundo, em todas as épocas do mundo, fazendo parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, nós estamos salvos. E todo aquele que faz parte dessa igreja do Senhor Jesus Cristo vai estar em uma igreja local, uma igreja que prega o genuíno Evangelho. Mas nem todos que estão em igreja local significa que estão na igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu posso apenas viver, como nós falamos aqui e repetimos, uma religiosidade, um costume. Aprendi aquele costume, me adaptei àquele costume, me adaptei àquela rotina. E aí é um grande perigo, porque aquele que pensa que está salvo, aquele que pensa que tem Cristo, mas ainda não tem, esse é o mais difícil, talvez, de ser convencido da verdade. Porque aquele que reconhece que está longe de Deus, aquele que reconhece que não tem Deus, esse é o mais fácil de ser convencido pela verdade. Mas quando eu acho que já tenho Cristo, isso é um perigo. Por isso que nós pregamos o Evangelho para crentes aqui, para crentes no sentido de que para todos que estão aqui, porque mesmo que de repente alguém no nosso meio ainda não tenha entendido o Evangelho, é pela pregação do Evangelho que ele pode ser convencido. Escuto testemunhos de pessoas que dizem: olha, eu estou aqui há tantos anos, mas eu acho que a minha conversão se deu tempos depois. Quando eu penso que foi a minha conversão, eu acho que não foi. Deus fez algo na minha vida e ali talvez tenha sido a minha conversão. E que bom que isso acontece. Nós precisamos ser sinceros com as nossas convicções, nós precisamos ser sinceros na nossa fé, se queremos de fato gozar da salvação eterna do Senhor Jesus Cristo. João, ele está lidando aqui com uma situação que também retrata muito da realidade dos dias de hoje. Pessoas que se dizem cristãs, que se dizem servas do Senhor, mas que pregam um evangelho distorcido da verdade, que pregam um evangelho que não é o verdadeiro, puro evangelho. Pessoas que até estiveram no meio dos cristãos, que receberam os ensinos, mas se afastaram e agora ensinam outras coisas. João, ele está dizendo nesse texto que essas pessoas que já estiveram juntas, mas hoje pregam um outro evangelho, um falso evangelho,
eles pregam porque na verdade eles nunca foram dos nossos, é assim que ele fala. E então ele está mostrando que não foi alguém que teve a salvação e perdeu a salvação, mas foi alguém que nunca teve, que esteve até no meio da igreja, que aprendeu todos os jargões, né, dos crentes, né? Gosto de frisar, né? A gente aprende as coisas, os costumes de crentes, a paz do Senhor, né? Varão, varoa. A gente não usa muito isso aqui, né? Mas tem algumas igrejas que usam muitos desses termos. Mas a vida está longe do evangelho. Na verdade, nunca descobriu o verdadeiro evangelho. E são essas pessoas que são identificadas aqui no texto de 1 João capítulo 2, verso 18 em diante. No texto passado, o irmão Edmir esteve pregando aqui sobre a advertência de não amarmos ao mundo, né? Nós não somos do mundo. E hoje esse texto ele vai aprofundar essa ideia, mostrando que uma das principais manifestações de amar o mundo é adotar as falsas doutrinas que o mundo apresenta, ou que o falso evangelho apresenta. João ele já tinha no seu evangelho alertado sobre a necessidade de permanecer em Cristo. Lembra lá de João 15? Permanecer em mim, né? De permanecer ligado à videira. Nós precisamos estar permanecendo. Uma das características, ou melhor, uma das principais evidências de que nós somos de fato salvos é a permanência. A permanência na fé, na palavra, a permanência na comunhão, né? Na congregação dos santos. Essa é uma manifestação, uma evidência de que somos salvos, se estamos permanecendo, se o Senhor está nos sustentando nos seus caminhos durante 1, 2, 10, 20, 30 e mais anos, toda uma vida. É característica de um verdadeiro cristão. O Admir já esteve compartilhando aqui, e eu também compartilho do mesmo pensamento. Acho muito estranho. Nós não podemos colocar uma forma de como Deus age individualmente na vida de cada um, mas me parece muito estranho alguém que congrega durante um tempo, um curto período de tempo, que manifesta a sua fé, ou até um período relativamente longo, manifesta, né, que tem fé no Senhor Jesus Cristo, mas aí se afasta e passa toda uma vida distante. Não parece razoável com a permanência ou a perseverança dos santos. Não parece condizer com a perseverança dos santos. O Senhor ele nos salva e nos deixa aqui para sermos santificados, para progredirmos em santidade. Esquisito, pelo menos, né? Não podemos afirmar nada. Deus é soberano e Ele age como Ele quer, mas parece destoar com a palavra de Deus essa distância por um longo período de tempo, ou nunca voltando. Então, isso pode caracterizar pessoas que João está falando aqui, que saíram do meio porque nunca foram dos nossos. Nunca foram dos nossos.
Aqui o texto ele fala de permanência, ele fala de unção, né? O que é unção? Antes da gente chegarmos lá indo trecho a trecho. Unção era aquilo que era feito para com os reis, os profetas, os sacerdotes, né? Que eram na prática do Antigo Testamento, era derramado óleo para ungir, né? Mas ali era símbolo de algo espiritual por trás, né? A unção é a capacitação do Espírito Santo para uma determinada obra, né? Os reis eram ungidos, eram capacitados para isso. Os sacerdotes eram ungidos para a sua função, os profetas. E hoje nós somos ungidos, não com óleo derramado na cabeça, mas pela presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo em nossas vidas é a própria unção. Somos ungidos, e essa unção, essa capacitação nos dá entendimento, sabedoria para discernir o que é verdade e o que é a mentira, o que é verdadeiro e o que é falso, o ensino correto e o ensino falso das Escrituras. Vamos então ver aqui o alerta que João começa trazendo nos versículos 18 e 19. Ele traz um alerta e a revelação dos anticristos. Vamos ler novamente. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. É por isso que nós sabemos que é a última hora, porque muitos anticristos têm surgido. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Nenhum deles é dos nossos. João inicia com a expressão filhinhos, né? Uma forma carinhosa de se dirigir aos crentes, mostrando sua preocupação pastoral. A frase "esta é a última hora" não significa necessariamente o fim literal, né, do mundo, ou a consumação em si, mas se refere à época final da história da redenção. E essa época ela foi iniciada na primeira vinda de Cristo. Nós podemos dizer que estamos na última época desde que Cristo veio, o último período. Quando a gente vê a revelação progressiva das Escrituras, nós vemos que daquilo que Deus tinha manifestado que iria acontecer, praticamente tudo se cumpriu. No Antigo Testamento, o povo de Deus esperou milhares de anos pelo Messias. O Messias veio, foi sacrificado, morreu em nosso lugar, ressuscitou, inaugurou ali a época da igreja, o período da igreja. E é esse período que nós estamos vivendo, e é nesse período que muitos anticristos têm se manifestado, têm se levantado. Eles não se levantaram apenas lá no início da era cristã, aqui por volta do ano 80, 90 depois de Cristo, nem também não é só agora, nesses dias, que nós vemos os muitos anticristos, mas desde aquela época até agora, muitos e muitos anticristos têm se levantado para professar que Deus não é Senhor, para professar que Jesus não é o Salvador, que não é o Messias. Ao longo da história fizeram e fazem muito isso.
a palavra anticristo aqui, ela é crucial. A Bíblia fala de um anticristo futuro, lá em 2 Tessalonicenses. Vamos abrir lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4. Segunda Tessalonicenses 2, 3 e 4. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. É assim que o anticristo ele vai se manifestar. Ele vai se opor a tudo que é de Deus e ele vai se colocar no lugar de Deus. O anticristo da revelação final, né? Que vai se levantar no final, como nós chamamos, no fim dos tempos. Mas aqui João ele diz do anticristo e de muitos anticristos. Esses são pessoas, digamos assim, que apontam para o verdadeiro anticristo, que as suas ações, as suas práticas, né, os seus ensinos, eles estão coerentes com o do anticristo. E hoje, ou melhor, nesses 2000 e poucos anos, nós temos relatos, registros históricos e contemporâneos de muitas pessoas que são verdadeiros anticristos, que revelam, ou melhor, que trabalha contra o próprio Deus, que afronta Deus e afronta o cristianismo, o Senhor Jesus Cristo. E na atualidade nós vemos isso talvez até com mais facilidade, por causa das mídias. Muitos estão aí se levantando e estão se mostrando verdadeiros anticristos. John MacArthur, ele dizia que a negação do Filho de Deus é a marca do anticristo. Esses falsos mestres, apesar de professarem o cristianismo, não eram verdadeiros crentes, né? Aqui no caso do texto de 1 João. A grande revelação aqui é que a prova de que eles não eram do povo de Deus é o fato de terem se afastado da comunhão. Eles saíram do nosso meio, João disse. Eles não foram expulsos, mas voluntariamente se separaram da igreja, porque seus corações e crenças nunca estiveram alinhados com a verdade. A permanência é uma prova da salvação. A permanência é uma prova da salvação. Mas atenção, nem sempre estar na igreja, mesmo que seja por uma vida toda, significa salvação. Estar na igreja, tendo uma vida que corresponde à fé cristã, é a marca da verdadeira permanência, da verdadeira salvação. Amém? Estar na igreja não apenas como ouvinte, mas como praticante da palavra.
está na igreja não apenas louvando ao santo, mas buscando ser santo, porque ele é santo. É mostrar uma transformação constante e progressiva na sua vida, que vai cada dia se assemelhando com a vida de Cristo. A permanência na igreja, mas onde as suas ações foram talvez mais evidentes no começo e ao longo do tempo você foi se distanciando mais, mesmo estando na igreja, isso não é uma certeza de uma fé verdadeira, de uma salvação verdadeira. Nós temos que progredir. A palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando dia após dia, mais e mais, até ser dia perfeito. Amém? Nós falamos, nós pregamos, nós sabemos que isso é verdade. Nós temos que ser melhor amanhã do que o que somos hoje. Melhor no que eu estou no que diz respeito, ser mais parecido com o Senhor Jesus. As nossas práticas mais santas, pecar menos, resistir ao pecado por amor do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos estar progredindo. É bem verdade que na nossa caminhada nós podemos ter tropeços, mas um verdadeiro cristão, ele não vai ficar em queda livre constantemente. Ele vai tropeçar, mas vai levantar. Ele pode cair, mas ele vai se arrepender e vai abandonar o seu pecado, porque quer fazer a vontade de Deus e porque a presença do Espírito Santo que habita no verdadeiro cristão vai incomodar para que ele não fique naquele estado de decadência, mas que queira crescer mais. Uma fé verdadeira permanece. Hoje muitos se afastam da igreja porque a palavra de Deus os confronta. Muitos se afastam de Deus porque são chamados ao arrependimento, e aí passam a buscar igrejas que estão mais trazendo palavras de mimo, né? Frases bonitas para ser colocado nos stories, mas desconectas com a realidade da vida. Muitos procuram só igrejas que falam apenas da mensagem de amor. De amor não no sentido do amor real de Deus, mas de amor de carinho, né? Como disse aqui, de mimo. Mas a verdadeira palavra, a verdade do Evangelho, ela nos consola, nos conforta, mas também nos confronta. Ela também nos disciplina, bate quando necessário, e isso é muito bom. Vamos para os versos 20 e 21. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos têm de conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a saibais, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. João, ele está dizendo: olha, eu estou escrevendo a vocês porque vocês já conhecem a verdade, e nós podemos ouvir isso aqui e ter convicção. A palavra que nós temos em mãos é a verdade, ela é inerrante. O anticristo, ou melhor, os anticristos de hoje estão falando aí que ela tem erros, que ela precisa ser atualizada, que ela precisa ser contextualizada. Não, nós conhecemos a verdade, essa é a verdade. Ela não precisa ser atualizada. A palavra de Deus não passa, tudo passa,
mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E o mais impressionante é que a palavra de Deus, ela não é um livro como esses outros livros, que dependendo do tempo, o contexto fica no passado. Mas a palavra de Deus, com textos que foram escritos aqui talvez há mais de 5.000 anos atrás, ela, como diz a frase de eu não vou saber quem disse essa frase, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Billy Graham. A palavra de Deus é mais atual do que o que vem amanhã, do que as novidades de amanhã. Isso porque é a palavra de Deus. Qualquer outro livro ficaria no passado, mas a palavra de Deus permanece. João diz que os cristãos receberam a unção do Santo, uma referência ao próprio Espírito Santo que habita em todo e verdadeiro crente. Essa unção capacita a discernir os erros e a permanecer na verdade. Unção não é um privilégio de alguns iluminados, mas a presença do Espírito Santo em todos os que nasceram de novo. Amém? Unção não é o pastor, ou melhor, ungido não é o pastor, não é um irmão tal. Somos todos nós que nascemos de novo em Cristo Jesus. Somos ungidos com o Espírito Santo. Somos selados por Ele, mas somos capacitados por Ele para discernir o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro e o que é falso. O Senhor nos dá do seu Espírito para que a gente saiba discernir isso. Claro que isso acontece também de maneira progressiva, com o conhecimento da sua palavra. Deus vai agindo em tudo aquilo que Ele coloca ao nosso dispor, para que nós venhamos a crescer em maturidade e entendermos as coisas, aprender a viver, saber viver. Vamos abrir lá em João capítulo 16, versículo 13. Para reforçar essa afirmação. João capítulo 16. Franklin Ferreira diz que o Espírito é o Espírito da verdade, que nos conduz ao conhecimento de Cristo e preserva a igreja no Evangelho. Amém? Abriram aí João 16, espera ainda que eu estava vendo 19. João 16, 13 diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Amém? Jesus, com os seus discípulos, o Espírito Santo ainda não tinha descido. Jesus não tinha subido, o Espírito Santo não tinha descido, e ele diz: olha, vai vir o Espírito da verdade, e ele vos capacitará a entender todas as coisas, a saber distinguir todas as coisas, discernir todas as coisas. Amém? Nós temos o Espírito Santo de Deus, nós somos ungidos pelo Espírito da verdade. Glória a Deus. Em um mundo de tantas vozes, né? E hoje nós somos tão bombardeados de informações, tão bombardeados direto.
Antigamente, a gente recebia as informações quando ligava num telejornal. Era uma vez, 2 vezes ao dia. Agora, todas as vezes que nós paramos um pouquinho, nós pegamos o celular, vamos para as redes sociais e ali virou um verdadeiro jornal mundial, desde as coisas mais perto às mais distantes de informação. E são muitas informações, são muitas vozes, são muitos ensinos, e a maioria deles falsos. No mundo de tantas vozes, nós precisamos depender da direção do Espírito Santo de Deus. E nós temos esse Espírito Santo. Que nós venhamos estar dando lugar ao Espírito Santo para poder discernir o que é bom e o que é mal. E aquilo que eu já sei que é mal, não vou dando mais lugar a ele, não vou dando mais espaço, mas vou me alimentando da verdade. Versículos 22 e 23. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. João agora se torna muito mais específico sobre a identidade do anticristo. O anticristo é aquele que nega que Jesus é o Cristo. Sabe o que acontece, meus irmãos? Tem muitos crentes que seguem e escutam filósofos ateus que negam Jesus. Que coerência é nisso? Seguir a um anticristo porque não creem em Deus e falam contra Deus, às vezes de uma maneira muito romantizada. Mas tem muitos aí seguindo filósofos aí na internet, anticristos, ateus. Vou citar nomes aqui. Tem um cara lá chamado Leandro Carnal, acho que é Carnal que pronuncia. Tem um outro que é o Cortella, Pondé. Tem uns caras aí, e quando você escuta eles falar, eles falam tão bem, de uma maneira tão penetrante. Eles são sempre contidos, serenos, e falando das experiências de vida. E aí você vê lá um monte de crente curtindo, mas negam que Jesus é o Cristo, negam o Filho, negam o Pai, diz que não existe Deus, de uma maneira branda, mas diz isso. Literalmente não podemos seguir lá no Instagram ou qualquer rede social pessoas assim, porque nós seguimos o verdadeiro Cristo. Nós não podemos seguir os anticristos. E eu falo o nome, irmãos, porque a pregação, ela não pode ser mais de uma maneira subjetiva, assim, deixar para que as pessoas raciocinem e pensem, porque muitas vezes falta de fato maturidade para entender o que está sendo pregado, para entender a mensagem. Então a gente precisa muitas vezes, como diz o ditado, dar nome aos bois. Então aqui eu tenho falado de falsos profetas, falsos pastores que estão em alta na rede social, falsos líderes religiosos. Nós temos que falar
denunciar. A negação da pessoa de Cristo é o centro da heresia. É impossível ter uma relação com Deus Pai sem ter uma revelação com o Deus Filho, ou melhor, uma relação com o Deus Filho. O apóstolo João já havia deixado isso claro em seu evangelho. João 14,6 diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e não há caminho ao Pai senão através de Jesus. Então, negar a Jesus impossibilita qualquer pessoa de chegar ao Pai. Como nós temos aqui, já posso dizer que é uma frase nossa: sem Jesus não há salvação. Uma frase nossa não, uma frase do verdadeiro evangelho: sem Jesus não há salvação. Sem o Jesus das Escrituras, que é o Cristo, sem Ele não há salvação. Só um nome é importante para que seja salvo: o nome de Jesus. Amém? A negação da divindade e da encarnação de Jesus não é um erro qualquer, ou um erro que pode ser desconsiderado, mas é um erro fatal. Esse erro impossibilita a credibilidade da mensagem, porque é um erro que não leva a Deus, porque só Jesus leva a Deus. Muitas religiões e filosofias de hoje veem Jesus como um grande mestre, um profeta, mas negam a sua divindade, negam que Ele é o Deus encarnado, o único caminho para a salvação. Não podemos ser ingênuos. A única verdade que salva é que crê em Jesus como o Cristo, o Messias. Amém? E para a gente encerrar, permanecer em Cristo é a segurança do cristão. É o que diz os versos 24 a 27. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou a verdade. Amém? A palavra é permanecer, como eu falei aqui no início. Nós temos que permanecer em Cristo. A permanência em Cristo é a nossa segurança. Já compartilhei várias vezes, mas no ano, acho que de 2005, não sei, 2005, 2007, num EPL, a gente teve como um tema lá, permanecer. E foi pregado em cima de João 15, e permanecer ligado à parreira, ou melhor, à videira. E foi explanado que esse é o segredo para uma vida de santidade, para uma vida segura, é permanecer em Cristo, né? E aí eu já vou repetir, caso alguém ainda não tenha ouvido. O segredo para termos uma vida espiritual vitoriosa contra o pecado não é estar
apenas identificando os pecados e olhando para os pecados como aqueles que devem ser evitados. Eu não posso pecar, eu não posso pecar, eu não posso pecar. Se nós fizermos isso, mas não estivermos olhando para Cristo, nós vamos pecar, porque nós vamos estar até ocupando a nossa mente só com aquele pecado, ou com aqueles pecados. Não posso pecar, mas estou pensando no pecado todo tempo. O segredo é estar olhando para Cristo, estar se alimentando de Cristo, da sua palavra. Quanto mais perto eu vou para Cristo, quanto mais tempo eu dedico na comunhão com Cristo no meu dia, mais eu estarei satisfeito. Essa era uma palavra-chave daquele EPL. Mais eu estarei satisfeito em Cristo. E quando eu estou plenamente satisfeito em Cristo, eu não sinto a menor vontade de pecar. Amém? Quantos de nós já tivemos a experiência de chegarmos aqui e sermos tremendamente impactados no culto, no louvor, na pregação, e ter aquele momento de comunhão com os irmãos, mas acima de tudo de comunhão com Deus, e naquele momento você está ali tão fixo em Deus, que você não se lembrou do pecado, que você não cogitou o pecado naquele momento. Assim deve ser não só nos momentos de culto, mas nós devemos cultivar uma vida de relacionamento com o Senhor intensa no nosso dia. Sabe aquela música que nós cantamos aqui? Eu ando com meu Deus na rua, quando chego em casa Ele está comigo. Eu falo com meu Deus na hora de dormir, quando acordo digo eis-me aqui. E mesmo atarefado eu estou ligado, eu não abro mão da presença. No partir do pão, em cada comunhão, graças por tudo. O dia todo. Não significa que eu tenho que passar horas e mais horas no meu quarto com as portas fechadas orando. Às vezes nós não dispomos desse tempo, mas em todo tempo, mesmo atarefado, está ligado na presença do Senhor. Isso nos conduz a uma vida de santidade. Isso nos fortalece para negarmos o pecado e nos assegura a permanência segundo a vontade do Senhor. Mais tempo com Deus. Eu estou fazendo alguma coisa no trabalho e eu posso ligar um som e não vai atrapalhar o meu trabalho. Bote louvores lá para tocar. Coloque louvores para tocar. Tenha o seu tempo devocional, mas também você pode, durante o dia, você está numa viagem, no carro, tudo, coloque a Bíblia em áudio lá para ler a palavra. A gente vai sendo alimentado, preenchido pela presença do Senhor. Permanecer. João, ele repete essa palavra diversas vezes. Permanecer na verdade que eles ouviram desde o princípio. Essa verdade é o evangelho original, o que foi ensinado pelos apóstolos, o que não foi adulterado. A recompensa por essa permanência é a vida eterna, uma promessa que João menciona para dar esperança e ânimo para aqueles irmãos. A permanência é a evidência da nossa salvação. Permanecer no que foi ensinado desde o início, no evangelho da graça, na divindade de Cristo, na expiação por seu sangue, é o que garante que nossa fé é genuína. A vida eterna é a recompensa prometida àqueles que perseveram e permanecem na verdade. Amém? Irmãos, eu creio que a mensagem que recebemos desde o início aqui, lá final dos anos 90, é a verdade das Escrituras. E
Eu creio que durante esses 36 anos, essa igreja tem permanecido na verdade. Tem muitas falhas. Nós temos muito a que corrigir. Nos relacionamentos, no serviço, na dedicação, na pregação do Evangelho, né, como o evangelismo, né? Muito coisa. Mas se tem uma coisa que alegra o meu coração em fazer parte dessa igreja, é a permanência na verdade. Não manipulamos a palavra para atingir objetivos humanos. Isso não é feito aqui. Esse é o meu testemunho, né? É o que eu penso, que eu vi ao longo desses anos aqui. E isso é muito importante, porque todas essas outras falhas que nós temos, elas podem ser corrigidas a partir desse fundamento de que estamos na verdade. As outras coisas só dependem de nós, de nos esforçarmos. E eu concluo aqui dizendo, né? Vamos permanecer nessa verdade. O mundo nos assedia, as pessoas nos decepcionam, mas permaneça na verdade que você ouviu desde o princípio. Desde o princípio da sua caminhada cristã. Não se afaste dessa verdade. Não se afaste da verdade. Esse trecho aqui de 1 João está profundamente ligado a toda a Bíblia, né? A gente lá no Pregue a Palavra, a gente recebe a orientação de que a Bíblia é uma história só. É a história da redenção, da salvação do Senhor Jesus Cristo, da nossa redenção. E todo texto ele está conectado a essa verdade. Todo o texto da Escritura ele está conectado a essa verdade. E então isso se chama fazer teologia bíblica, né? É entender como esse trecho se liga ao todo da Escritura. Então esse trecho de 1 João está profundamente ligado a toda a Bíblia. A promessa da unção do Espírito Santo, que capacita os crentes a discernirem a verdade, remete diretamente ao Antigo Testamento, onde os profetas, sacerdotes e reis eram ungidos para o serviço. No Novo Testamento, essa unção se torna universal para o povo de Deus. A profecia de Joel 2:28, né, que derramaria do Espírito sobre todos os povos, se cumpre lá no dia de Pentecostes, em Atos 2. E mais importante, esse trecho aqui que nós vemos, ele aponta para Cristo. A Bíblia é cristocêntrica. Cristo está no centro. A nossa pregação precisa ser cristocêntrica. As nossas canções precisam ser cristocêntricas. O centro da pregação de João é a pessoa de Jesus. A heresia que ele combate é a negação de Cristo. A verdade que ele defende é Cristo. A unção que ele menciona é que nos une a Cristo. A vida eterna que ele promete é a que temos em Cristo. Ele é o Messias, o ungido, e quem tem ele tem a vida. Amém?
permaneçamos em Cristo, permaneçamos na palavra, permaneçamos na comunhão com os irmãos, permaneçamos na confissão de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, é a nossa garantia de vida eterna.